Olá, hoje nós vamos mergulhar num dos momentos mais, digamos, turbulentos e decisivos da história do pensamento cristão, o século IV. Aquilo não foi um tempo de paz, de debates tranquilos. Foi um verdadeiro campo de batalha de ideias, onde a própria definição de Deus, a alma da fé, estava sendo disputada com uma ferocidade impressionante. E bem no epicentro dessa crise toda, surge a figura, olha, monumental, de São Basílio o Grande, bispo de Cesareia. A obra-prima dele, sobre o Espírito Santo, que a gente vai analisar em profundidade aqui, não é um simples tratado teológico, é muito mais. É um manifesto, uma defesa apaixonada e uma aula de argumentação que usa Bíblia, filosofia e retórica de um jeito que acabou virando um pilar da doutrina da Santíssima Trindade, moldando a fé de bilhões de pessoas até hoje. O nosso objetivo aqui não é só resumir, é realmente dissecar a estratégia do Basílio, entender as ferramentas intelectuais que ele usou e ver, passo a passo, como ele travou essa batalha. Ele defendeu com unhas e dentes a divindade total do Espírito Santo contra um grupo, os pneumatômacos, que na visão dele ameaçava explodir o próprio coração do Evangelho. Então se preparem, porque a gente vai fundo num dos debates mais sofisticados e importantes da história. Olha, para a gente entender o tamanho do que Basílio fez, a gente precisa voltar no tempo, precisa pisar no chão daquele século. O século IV foi uma era de pura ebulição. Em 325, o famoso Concílio de Nicéia tentou colocar ordem na casa, condenando a doutrina de Ário, que dizia que o filho era uma criatura, a mais elevada de todas, mas ainda assim uma criatura. Nicéia bateu o martelo. O filho é homoousios, da mesmíssima essência que o pai. Só que a paz durou pouco. Nicéia não foi o fim da briga, foi o começo de uma guerra que durou mais de 50 anos. E é nesse mundo, cheio de facções teológicas e intrigas de poder, que Basílio nasce, lá por volta do ano 330. Ele vem de uma família da Capadócia, uma família de uma cultura e uma fé notável. Ele teve a melhor educação possível, estudou em Constantinopla, em Atenas, mas lá por 356 ele joga tudo para o alto, abandona uma carreira que seria brilhante para viver como monge, buscando a Deus no silêncio. Acontece que a crise da igreja o chama de volta. Em 370 ele vira bispo de Cesareia e se torna, quase que contra a vontade, um general nesse campo de batalha de ideias. É por volta de 375 que ele escreve a sua obra-prima, Sobre o Espírito Santo, como uma resposta direta, cirúrgica, a uma nova frente de batalha que tinha se aberto, a negação da divindade do Espírito. E o impacto do que ele escreveu, junto com o que escreveram seus amigos, como Gregório de Nazianzo e seu irmão Gregório de Nissa, foi tão gigantesco que em 381, só 2 anos depois da morte de Basílio, o Concílio de Constantinopla basicamente oficializou a doutrina dele, afirmando de vez a divindade do Espírito Santo no credo. Então vejam bem, esse livro não é um exercício de abstração, é uma arma forjada no calor de uma crise de vida ou morte para a fé cristã. Então, para a gente conseguir destrinchar essa argumentação brilhante do Basílio, vamos seguir a própria estrutura do livro dele. Esse aqui vai ser o nosso mapa da batalha. A gente começa com a Guerra das Preposições. Parece briga de gramática, mas por trás disso tinha um abismo teológico. Depois, vamos ver como ele primeiro estabelece a igualdade do Filho, que é um passo essencial para depois defender o Espírito. O coração da nossa análise vai ser a pessoa do Espírito Santo, onde Basílio constrói sua defesa empilhando provas da Bíblia. A gente vai explorar também o argumento dele sobre o Espírito no batismo e a visão super sofisticada dele sobre tradição, fé e doxologia. E por fim, a gente chega na grande síntese, em unidade na Trindade Divina, onde ele amarra tudo. Cada um desses pontos foi uma frente de batalha que Basílio precisou vencer. Nossa primeira imersão nos leva a um debate que, hoje em dia, pode parecer um detalhe, um pedantismo de teólogo. Mas para Basílio e para o pessoal daquela época, as preposições de quem, através de quem e em quem eram o terreno onde a natureza de Deus seria definida, ou, na visão dele, completamente distorcida. A questão era a seguinte: a linguagem da Bíblia, que é rica, fluida, cheia de nuances, deve ser enfiada numa camisa de força de uma lógica rígida importada da filosofia grega? Ou a escritura tem sua própria lógica que precisa ser respeitada? Isso, meus caros, não era briga de gramáticos, era um choque de visões de mundo. Esse slide mostra a espinha dorsal do argumento dos oponentes do Basílio, os chamados pneumatômacos, que quer dizer aqueles que lutam contra o espírito. Liderados por gente como Aécio e Eunômio, eles aplicavam à Bíblia uma distinção de causas que eles pegaram emprestada da filosofia de Aristóteles. O argumento era o seguinte: a preposição de quem se aplica única e exclusivamente à causa primeira, a fonte de tudo, ou seja, só a Deus Pai. Já a preposição através de quem indicava uma causa instrumental, uma ferramenta. Então, quando a Bíblia diz que tudo vem do Pai e através de Jesus Cristo, para eles isso era a prova final de que o Filho era inferior.
Ele seria, no máximo, uma ferramenta de luxo nas mãos do Criador. E, por fim, a preposição em quem só indicava o lugar ou o tempo onde a criação acontecia. Isso rebaixava o Espírito Santo a uma condição passiva, a ser apenas o ambiente da criação. A consequência dessa lógica era devastadora. Ela criava uma escadinha de poder dentro de Deus. Só o Pai era Deus de verdade, o Filho e o Espírito seriam seres de uma categoria inferior. E é aqui que a gente vê a genialidade do contra-ataque de Basílio. Em vez de se perder uma discussão filosófica sem fim, ele volta para o seu campo de jogo, a própria Escritura. E ele prova, de forma categórica, que a premissa dos oponentes de que a Bíblia segue essa regrinha de preposições é simplesmente falsa. O golpe de mestre dele é a análise de Romanos 11:36. Ali, o apóstolo Paulo diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Basílio mostra que a Escritura aplica múltiplas preposições, incluindo, através de, a fonte primária de tudo. Nos capítulos 4 e 5 do livro dele, Basílio dá uma chuva de exemplos mostrando que de quem também é usado para o Filho e o Espírito, e através de quem também é usado para o Pai. A conclusão é demolidora. Essa tentativa de criar uma hierarquia com base em preposições era uma invenção, uma caixinha conceitual que eles tentaram forçar sobre a Bíblia. Basílio estabelece um princípio fundamental. A teologia tem que tirar sua lógica da própria Bíblia e não de sistemas filosóficos de fora. A primeira trincheira inimiga, a mais técnica de todas, foi tomada. Com isso, Basílio não só derruba um argumento, mas liberta a interpretação da Bíblia de um cativeiro filosófico. A base do castelo dos adversários começa a tremer. Depois de desmontar o argumento gramatical, Basílio avança para a segunda frente de batalha, a doxologia, ou seja, a linguagem de louvor da igreja. E não pensem que isso é menos importante. Para os pensadores daquela época, o jeito como a comunidade reza, lex orandi, é a expressão mais pura da sua fé, lex credenti. A briga agora não é sobre causa, é sobre honra, glória, dignidade. E tudo se resumia a duas fórmulas. Devemos dar glória ao Pai através do Filho ou glória ao Pai com o Filho. De novo, uma diferença que parece pequena, mas que carregava um universo de significado teológico. Nesse slide, a gente vê o centro da briga na liturgia. Os oponentes de Basílio batiam o pé. A única forma correta de louvar era glória ao Pai através do Filho. Por quê? Porque para eles, a preposição através de reforçava a ideia da escadinha divina. O Filho seria um mediador inferior, um canal por onde o louvor sobe até o Pai, mas ele não compartilhava da mesma glória. Eles acusavam Basílio de ser um inovador perigoso, até um blasfemo, por usar a fórmula glória ao Pai com o Filho. Para eles, a preposição com implicava uma coordenação, uma igualdade de honra que eles achavam um absurdo, porque colocava a criatura no mesmo nível do Criador. Na cabeça deles, o Filho estava necessariamente depois do Pai, seja numa ordem de tempo, de posição ou, o mais importante, de dignidade. A oração, portanto, tinha que refletir essa subordinação. A resposta de Basílio, lá no capítulo 6 do livro, é uma verdadeira aula de interpretação bíblica. Ele desconstrói sistematicamente essa ideia de que o Filho está depois do Pai. Ele pressiona. Depois em que sentido? No tempo? Impossível, diz Basílio. O Filho é o criador das eras, eterno como o Pai. Em posição física, absurdo, Deus não ocupa espaço. Sobra então a ideia de que ele é inferior em dignidade. E é aí que Basílio concentra todo o seu arsenal bíblico. Ele pega as imagens que a própria Bíblia usa. Sentado à direita de Deus não significa um lugar secundário. Na linguagem da realeza antiga, isso significa compartilhar da mais alta honra, do mesmo poder. Se o Filho é o resplendor da glória do Pai, como diz a carta aos Hebreus, então a glória dele não pode ser menor, assim como o brilho do sol não pode ser separado do próprio sol. Se ele é a imagem do Deus invisível, como Paulo ensina, então, por definição, ele tem que ter a mesma natureza do original. Uma imagem com natureza diferente seria uma imagem falsa. Títulos como Poder de Deus e Sabedoria de Deus não são nomes de servos, são nomes da própria essência divina. E para fechar com chave de ouro, a palavra do próprio Cristo. Quem me vê, vê o Pai. É um testemunho direto de uma comunhão de glória tão perfeita que ver um é ver o outro. Assim, Basílio prova que a doxologia com o Filho não é uma invenção, mas a única conclusão lógica da Bíblia. Ao firmar a igualdade total entre Pai e Filho, Basílio prepara o terreno para o seu argumento principal, que vem a seguir. A lógica é poderosa. Se o Filho é digno de ser glorificado com o Pai, por que o mesmo raciocínio não se aplicaria ao Espírito Santo? E agora sim, chegamos ao coração da obra de Basílio, a razão de ser desse livro. Depois de defender a linguagem trinitária e a igualdade do Filho, ele se volta para o grande campo de batalha, a pessoa do Espírito Santo. E aqui a estratégia dele muda.
Ele para de só se defender e começa a construir uma teologia positiva, proativa. O método dele não vai ser especulação filosófica, vai ser acumular provas, uma atrás da outra, tiradas exclusivamente da Bíblia. Ele se propõe a responder quem é o Espírito Santo, não com definições abstratas, mas mostrando o que a revelação diz que ele é e o que ele faz. Basílio encurrala seus oponentes com uma pergunta lógica, mas teologicamente demolidora. Os pneumatômacos, na maioria, não diziam que o Espírito era uma criatura como um anjo. Eles reconheciam que ele era especial, mas, ao mesmo tempo, se recusavam a colocá-lo junto com o Pai e o Filho, do lado do Criador. Eles não o chamavam de Deus. Essa posição intermediária criava um limbo, um lugar que não existe. E Basílio pressiona. Se ele não é Deus incriado e não é uma criatura, então o que ele é? Existe por acaso uma terceira categoria de ser que ninguém nunca ouviu falar? Basílio mostra que essa posição é um beco sem saída. A grande divisão do universo é entre o Criador e a criação. Não tem meio termo. Ou o Espírito está do lado do Senhor, ou está do lado dos servos. E Basílio vai provar, com uma avalanche de provas bíblicas, de que lado ele realmente está. A primeira linha de evidência que Basílio apresenta, lá no capítulo 9, é a dos nomes e títulos. Ele argumenta que os nomes na Bíblia não são rótulos qualquer, eles revelam a natureza da pessoa. Então ele começa a listar os títulos do Espírito e mostra que eles só podem pertencer a Deus. Ele não é um Espírito, ele é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o que mostra uma intimidade total. Ele é o Espírito da verdade que vem do Pai, é gado que Jesus promete enviar. E de forma crucial, em 2 Coríntios, Paulo diz claramente, ora, o Senhor é o Espírito. Para Basílio, esses não são apelidos, são revelações da natureza divina dele. Ele é a própria fonte da santidade, não alguém que é santificado, mas aquele que santifica. Ele é a luz intelectual que ilumina a razão. Cada um desses títulos, argumenta Basílio, coloca o Espírito muito, mas muito acima da condição de qualquer criatura. Se os nomes do Espírito são divinos, as obras dele, para Basílio, são ainda mais conclusivas. Nos capítulos 9 e 16, ele lista as ações que a Bíblia atribui ao Espírito Santo, e a lista é simplesmente avassaladora. É o Espírito quem dá a vida. O próprio Jesus diz, o Espírito é que vivifica. É ele quem santifica. Paulo diz aos Coríntios que eles foram santificados no Espírito do nosso Deus. Ele participa da criação, ele inspira os profetas, ele revela os mistérios de Deus, as coisas que nenhuma mente criada conseguiria entender. E talvez o mais importante, ele é o agente da nossa ressurreição final. A cada passo, Basílio lança um desafio. Uma criatura pode dar a vida? Uma criatura pode santificar? Uma criatura pode nos ressuscitar dos mortos? A resposta para qualquer pessoa que lê a Bíblia é um sonoro não. Essas são coisas que só Deus pode fazer. Então, a conclusão é inescapável. Se o Espírito Santo faz as obras de Deus, ele tem que ter a natureza de Deus. A evidência toda, somada, torna a posição dos pneumatômacos não apenas errada, mas biblicamente indefensável. Basílio mostra que o Espírito não é uma força, não é uma criatura, mas uma pessoa divina, inseparável do Pai e do Filho e, portanto, digno da mesma honra e adoração. Agora Basílio leva a batalha do campo da interpretação bíblica para um terreno muito prático, central na vida de todo cristão, o sacramento do batismo. Para a Igreja Antiga, o batismo não era só um símbolo, era o ato que fundava a identidade cristã, o momento da salvação, da regeneração. E nesse ato sagrado, Basílio vai argumentar que a divindade do Espírito Santo é revelada de forma clara. A própria liturgia da Igreja se torna nas mãos dele uma prova teológica. Os oponentes de Basílio, na tentativa de diminuir o Espírito, usavam uma analogia da Bíblia de forma distorcida. Eles diziam, olha, em 1 Coríntios, Paulo diz que os israelitas foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Se eles foram batizados num homem, Moisés, e em coisas criadas como a nuvem, então ser batizado no Espírito Santo não prova que ele é Deus? Mas a refutação de Basílio, no capítulo 14, é brilhante. Ele dá uma aula sobre a teologia dos tipos e das sombras. Ele explica que o Antigo Testamento é uma sombra da realidade que viria em Cristo. O batismo em Moisés foi um tipo. Aquele evento trouxe uma libertação física do faraó. O batismo em Cristo, que é a realidade, traz uma libertação espiritual e eterna do pecado e da morte. Aquele usou agentes simbólicos, a nuvem e o mar. Este, o nosso batismo, usa os agentes reais da salvação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele batismo terminou para a maioria com a morte no deserto. Este resulta na vida eterna. Usar a sombra para diminuir a glória da realidade, conclui Basílio, é um erro grotesco de interpretação. E aqui está o ponto central do argumento de Basílio sobre o sacramento. Ele cria um elo que não pode ser quebrado entre a fé que a gente professa e o batismo que a gente recebe. A fé que salva é a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo.
O batismo que nos regenera é administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seguindo a ordem direta do próprio Cristo ressuscitado. Para Basílio, essa fórmula do batismo não é um acidente, não é um enfeite, é uma revelação da estrutura da salvação e da identidade de Deus. Pai, Filho e Espírito estão unidos de forma inseparável no ato que nos faz cristãos. E aí vem o golpe de mestre dele. Se o Espírito Santo está inseparavelmente unido ao Pai e ao Filho na fonte da nossa salvação, como a gente ousa separá-lo e rebaixá-lo na hora de agradecer, na hora do louvor? Colocar o Espírito junto com o Pai e o Filho no batismo, mas depois contá-lo entre as criaturas na oração é uma contradição total. É na prática desfazer na adoração a unidade que Cristo estabeleceu na salvação. O batismo, para Basílio, é um argumento teológico vivo, que pulsa. Depois de firmar seus argumentos na Bíblia e nos sacramentos, Basílio vai para uma questão ainda mais fundamental, que está por baixo de todo o debate, a questão da autoridade. De onde a Igreja tira a sua doutrina? Qual é a fonte da verdade? A resposta a essa pergunta ia decidir o futuro de toda a briga, porque se a única fonte fosse o que está escrito literalmente na Bíblia, os oponentes dele tinham um argumento forte. A questão era, a prática universal da Igreja de glorificar o Espírito com o Pai e o Filho era uma invenção ilegal ou era uma expressão autêntica da fé dos apóstolos? A posição dos pneumatócumos era, na essência, uma forma radical do que séculos depois ficaria conhecido como sola scriptura. Eles exigiam uma prova explícita, palavra por palavra na Bíblia para tudo. Como a frase exata, glória com o Espírito Santo, não aparece em nenhum versículo, eles a descartavam como uma invenção humana, uma corrupção da fé. Para eles, qualquer ensinamento ou prática que não estivesse literalmente no texto sagrado não tinha valor nenhum e deveria ser jogado fora. Eles se viam como puristas, como reformadores que estavam limpando a fé das sujeiras humanas. A resposta de Basílio, no famoso capítulo 27, é uma das defesas mais importantes da tradição na história da Igreja. E é crucial entender isso. Basílio não coloca a tradição contra a Escritura. Pelo contrário, ele as vê como dois rios que nascem da mesma fonte apostólica. São fontes que se complementam. Para Basílio, a Escritura é, sem dúvida, o fundamento de tudo, mas ele argumenta que os apóstolos transmitiram a fé de duas maneiras: por escrito, nas cartas, e oralmente, na pregação e na forma como eles organizaram as primeiras comunidades. Essa tradição apostólica não escrita não é um monte de doutrinas secretas, mas foi preservada na vida da Igreja, especialmente nas suas práticas mais sagradas, como o batismo e o louvor. Para ele, o jeito como a Igreja inteira reza e adora, desde sempre, não é um costume qualquer, mas um guardião fiel da fé que veio dos apóstolos. A prática da Igreja, a tradição viva, interpreta e dá vida à Escritura. E para provar seu ponto e mostrar a inconsistência dos oponentes, Basílio usa uma tática retórica brilhante. Ele os desafia. Ele lista uma série de práticas cristãs que todo mundo aceitava na época, mas que não estão ordenadas explicitamente na Bíblia. Ele pergunta: quem nos ensinou por escrito a fazer o sinal da cruz? Onde a Bíblia manda orar virado para o leste? Quais são as palavras exatas da consagração na Eucaristia? Onde está escrito para benzer a água do batismo ou para renunciar a Satanás? A resposta é: em lugar nenhum da Bíblia. Todas essas práticas vêm da tradição não escrita. O argumento de Basílio é demolidor. Se vocês rejeitam a doxologia com o Espírito porque ela não é escrita, então, para serem coerentes, vocês teriam que rejeitar o sinal da cruz, a Eucaristia, o próprio batismo. Isso não seria purificar a fé, seria destruí-la. Ele mostra que a fé é um todo orgânico, uma herança viva, e não só um conjunto de frases tiradas de um livro. Portanto, a doxologia que glorifica o Espírito com o Pai e o Filho não é uma invenção. É parte dessa tradição viva, uma expressão da fé dos apóstolos que reconhece a divindade do Espírito. A prática da Igreja confirma e ilumina a doutrina da Escritura. Depois de passar por todos esses campos de batalha, Basílio finalmente chega ao cume da montanha. Aqui, ele não está mais só rebatendo erros, ele está construindo a grande síntese. Ele apresenta uma visão da Santíssima Trindade que tenta ser fiel a toda a complexidade da Bíblia, resolvendo a aparente contradição que assombrou a Igreja por mais de um século. Como conciliar a fé em um único Deus com a confissão de três pessoas distintas e igualmente divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. A grande acusação contra Basílio era: ao falar de três pessoas coiguais, você está pregando politeísmo, a crença em três deuses. Isso é paganismo. Era uma acusação pesadíssima. Por outro lado, para evitar essa acusação, muitos tinham caído no erro oposto, o sabelianismo. Essa doutrina dizia que Pai, Filho e Espírito não eram pessoas de verdade, mas só modos ou máscaras que o único Deus usava.
O sabelianismo salvava a unidade, mas destruía a revelação da Bíblia, onde o Filho ora ao Pai e o Espírito é enviado por ambos. Basílio, junto com os outros padres da Capadócia, navega com maestria entre esses dois extremos. Ele precisava de uma linguagem teológica precisa, que pudesse afirmar ao mesmo tempo a unidade total da essência de Deus e a distinção real das três pessoas. A solução dele, que se tornou clássica, foi a doutrina da monarquia divina, usando a distinção técnica entre as palavras gregas ousia, que é a única essencial natureza divina, e hipostasis, que passou a significar as três pessoas distintas. A chave de tudo que permite a Basílio harmonizar unidade e trindade é a monarquia do Pai. E calma, monarquia aqui não significa que o Pai é mais Deus ou manda mais. Significa que ele é a única fonte, a única origem da divindade. A fé em um só Deus é preservada porque não existem três fontes de divindade. Existe um só Deus porque existe uma só fonte da divindade, que é o Pai. O Filho não é uma fonte separada. Ele é eternamente gerado do Pai, recebendo dele toda a essência divina. O Espírito Santo também não é uma fonte separada. Ele eternamente procede do Pai, recebendo a mesma e total essência divina. Basílio usa a metáfora do arquétipo e da imagem. O Pai é o arquétipo e o Filho a imagem perfeita. A imagem não pode ter uma natureza diferente do original. Da mesma forma, o Espírito é como a luz que sai da fonte e nos deixa ver a imagem. Pai, Filho e Espírito são distintos na sua relação de origem. Um não é gerado, o outro é gerado, o outro procede, mas são perfeitamente um em natureza, vontade e ação. Porque tanto o Filho quanto o Espírito recebem toda a essência divina da única fonte, o Pai. Essa arquitetura teológica é brilhante. Ela mostra como é possível confessar três pessoas distintas e iguais, que são um só Deus, sem cair nem no politeísmo nem no modalismo. É um equilíbrio primoroso que se tornou o padrão da fé cristã. No final da sua obra, Basílio não faz uma festa, não comemora a vitória. Pelo contrário, no capítulo 30, ele pinta um quadro muito sombrio e poderoso da igreja do seu tempo. Ele usa a metáfora de uma batalha naval caótica, no meio de uma tempestade, à noite. Navios batem uns nos outros na escuridão, levados pelos ventos da briga. Os gritos das facções se misturam, ninguém mais sabe quem é amigo e quem é inimigo. O barulho da controvérsia abafa a voz da razão. A vaidade, a ambição, o ódio teológico tomaram conta de tudo, e o próprio navio da igreja corre o risco de afundar. Essa imagem dramática nos lembra do que estava em jogo. A luta de Basílio não era um hobby intelectual. Era uma tentativa desesperada de acender um farol no meio do caos, de salvar a igreja de naufragar na heresia e na divisão. E assim a gente conclui essa nossa análise da monumental defesa de Basílio sobre a divindade do Espírito Santo. Nós passamos com ele pelas frentes de batalha, da gramática, liturgia, da Bíblia à tradição, até chegar na sua grande síntese da Trindade. Ele nos ensinou a valorizar as pequenas coisas, como preposições, porque nelas se esconde a verdade sobre Deus. Ele nos mostrou a importância de uma teologia que tem os pés fincados tanto no estudo rigoroso quanto na vida de oração. E nos deu uma síntese brilhante que equilibra a unidade de Deus com a trindade de pessoas. A obra dele não é só um documento histórico, é um testemunho de uma busca apaixonada pela verdade em tempos de profunda confusão. Para quem quiser se aprofundar, recomendo a leitura das orações teológicas do seu amigo São Gregório de Nazianzo e também os trabalhos de estudiosos mais modernos, como John Beer ou Louis Ayres. E tudo isso nos deixa como uma questão para a nossa própria época, tão marcada por polarização e desinformação. Como o exemplo de Basílio, com seu equilíbrio entre tradição, razão e uma busca incansável pela unidade, pode nos inspirar a navegar as nossas próprias tempestades. A resposta talvez comece onde Basílio começou, com um amor profundo pela verdade e a coragem de defendê-la com inteligência e caridade. Agradeço a atenção.